A Lava Jato ela começou então primeiro com doleiros, que eram os lavadores de dinheiro. Claro. Aí a gente pegou o Paulo Roberto Costa. Por um acaso tremendo pegou ele. Assim, mesmo? Não era esperado. Cara, a gente sabia que Alberto Youssef tinha dado uma Land Rover Evoque para Paulo Roberto Costa. E a gente não sabia a razão. Aí a gente pediu busca e apreensão na casa e no escritório de Paulo Roberto Costa. De Moelba e agora... mas é muito mais estilo, né? Pelo menos com uma Land Rover Evoque, né? Exatamente. Porque, pô, você se ferrar com de uma Elba, nem existe mais, né? A Elba, né? É outro nível. E aí a gente fez buscas e apreensões e no dia da busca e apreensão, enquanto a polícia foi ao escritório de Paulo Roberto Costa, chegou lá, estava trancado. E a polícia cometeu um erro, que acabou sendo bom para a Lava Jato, mas é uma polícia que normalmente não comete esse tipo de erro. Cometeu um erro. Qual foi? Chegou, estava fechado e falou, vamos buscar a chave do escritório na casa dele. Tá. Virou as costas para o escritório, foi para a casa dele para buscar a chave. Nesse meio tempo, os familiares de Paulo Roberto Costa vão até o escritório, sobem e descem elevador várias vezes, sobem de mãos abanando, descem com caixas, com materiais. Ou seja, suprimem provas, roubam provas. E aí isso faz com que a gente faça uma nova operação 3 dias depois do primeiro dia. O primeiro dia da primeira operação foi 17 de março de 2014. Ano que vem a gente vai fazer 10 anos da Lava Jato. A segunda operação foi 3 dias depois, 20 de março, em cima dos familiares de Paulo Roberto Costa, e Paulo Roberto Costa foi preso. E aí a gente tinha um prazo de 30 dias, porque a prisão pode durar só 30 dias, não 4 meses como essa recente, como eu disse. A gente tinha um prazo de 30 dias para estudar esse caso, fazer sentido, entender o que aconteceu. A gente tinha aquelas operações do Alberto Youssef, que o dinheiro ia para o exterior. Eu já estava tentando entender o que aconteceu. E aí a gente identifica que dinheiro que tinha sido recebido por Paulo Roberto Costa tinha vindo da refinaria Abreu e Lima. Tinha vindo via o doleiro, via Alberto Youssef. A gente acusa ele, vai à frente com esse processo, vai fazendo algumas outras fases da Lava Jato menores. Aí Paulo Roberto Costa faz o seu acordo de delação premiada, Alberto Youssef faz seu acordo de delação premiada, e isso mostra como que o esquema funcionava. Isso lança luz sobre o esquema. A gente nunca tomou isso como uma prova absoluta do esquema. Não, porque era a palavra de um colaborador. Mas é como você está num labirinto e você não sabe muito bem para onde ir, porque tem várias portas, vários caminhos, e aí a colaboração ela permite que você vá acima do labirinto e você olhe qual é o provável caminho que te leva à saída. E aí você tem que percorrer aquele caminho, coletar provas, buscas e apreensões, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal para montar o quebra-cabeça. E aí a gente foi avançando. Da primeira diretoria, que era de Paulo Roberto Costa, que era a diretoria de abastecimento, que era indicada pelo Partido Progressista, a gente avançou para outra diretoria, que era a diretoria de serviços da Petrobras, ocupada por Renato Duque, que era nomeado pelo Partido dos Trabalhadores. Em seguida a gente avançou para outra, que era a diretoria internacional, indicada pelo MDB, chefiada por Nestor Cerveró e Jorge Zelada. E a gente foi descobrindo as corrupções. Aí a gente descobriu das empresas. E foi para cima das empresas. Aí algumas empresas vieram fazer acordo e falaram, olha, teve corrupção. Não só nesse contrato, mas em todos os contratos dessa diretoria. Não só... E aí seguiu dizendo, não só nessa diretoria, mas também nas outras diretorias. Não só na Petrobras, também em outras empresas públicas do governo. E vinham trazendo informações e provas. E cada vez que você fazia um acordo, você expandia a investigação. E fazia mais um acordo e expandia a investigação. Então uma investigação que começou com uma conta no exterior de Paulo Roberto Costa, ou com uma Land Rover Evoque, que foi para conta no exterior de 23 milhões de dólares, e já era uma investigação imensa, ela acabou revelando uma corrupção de 6 bilhões de reais. Caramba. 6 bilhões de reais só de propina. E você sabe que, lembra que o empresário não paga a propina de graça. Claro. Uma parte do dinheiro desviado ele embolsou. Então a gente está falando aí de um prejuízo que chegou a 42 bi só na Petrobras. Fora de todos os outros órgãos públicos. Só que Curitiba a gente ficou restrito à Petrobras, porque o Supremo Tribunal Federal limitou a gente à Petrobras, e aí os outros casos foram mandados para outros lugares. Mas a gente vive num país em que o solo é infértil para desenvolvimento e crescimento de investigações. As árvores das investigações, elas crescem num deserto. A Lava Jato ela foi uma árvore frondosa que cresceu num deserto, porque tudo é feito para não funcionar. A Lava Jato avançou em Curitiba, avançou no Rio, mas em São Paulo, que tinha tanta informação e prova, ou mais até do que no Rio no começo, não avançou. Em vários outros estados, a gente mandou provas e informações para praticamente todos os estados, não avançou. No Supremo Tribunal Federal, não avançou. E aí, eu fico surpreso quando as pessoas ficam focando, tentando colocar uma lupa em cima da Lava Jato e discutir onde está a letra da lei, e engolem um camelo. Eles apontam o cisco no olho do outro e engolem um camelo, porque cadê a responsabilização dos grandes corruptos que nos roubaram bilhões, que eram políticos que estavam no Supremo Tribunal Federal? Não tem. Então, meu amigo, não olha o cisco, olha a trave que está no olho do outro.
Isso, pessoalmente, me indigna, porque eu sempre lutei contra a impunidade, eu sempre lutei contra a corrupção. E quando a gente teve a oportunidade das nossas vidas de mudar o Brasil, de estabelecer o país da lei, em cima dos donos da lei, essa oportunidade vai pelo ralo porque as instituições não funcionam. Um professor de Harvard veio ao Brasil, Matthew Stephenson, especialista em corrupção, e ele disse, o primeiro passo para você combater a corrupção num país... Ó, eu falei corrupção. Agora primeiro passo para combater a corrupção no país é o judiciário. Se você não tiver um judiciário funcional contra a corrupção, não vai funcionar. Porque você não vai conseguir responsabilizar os bandidos. Lá, bate lá e some, é isso? É isso. E por que isso acontece? Agora vamos entender. A gente revelou um monstro da corrupção. De quantas pessoas a gente está falando? Só uma empreiteira, a Odebrecht, implicou 415 políticos de 26 partidos. 1/3 dos senadores. Quais partidos? Vai falando aí. 26, rapaz, eu não me recordo. Quase todos. Quase todos. Ó, os principais do começo eram... PSDB, PT... pegou PSDB, PT, MDB, pegou Partido Progressista. PC do B. Eu não lembro, teria que olhar. Rapaz, tá. muito partido. E as pessoas com foro, lembra que não ficavam em Curitiba. Iam para o Supremo Tribunal Federal. A gente pegou gente do DEM, pegou gente de vários partidos.